queria que essa meditação tivesse o dobro de tempo. Mas eu sei que foi na medida. Mas eu ficaria o dobro de tempo nela. Não sei se você já percebeu que a nossa expressão é aqui na Terra, mas a nossa evolução não é nesses níveis. A gente está aqui com um corpo, com uma fala, com uma história e uma presença. Mas ninguém vem, mede meu exame de sangue e fala, você evoluiu, hein? A evolução é interna, é de energia, é na consciência. E aí a gente expressa a evolução aqui. Então pode ser que o meu olhar mude quando eu evoluo. E de nós vem mais amor como esse que a gente encontrou ao elevar a vibração. De nós vem mais coragem, de nós vem mais clareza. Aí as pessoas podem dizer, você evoluiu, cresceu, amadureceu. Mas a evolução não é aqui, ela é na consciência. E aí a gente expressa aqui, claro, em cada palavra, em cada passo, em cada escolha. As escolhas são extremamente importantes. Porque elas vão mostrando pra gente se a gente evoluiu mesmo, ou se a gente só foi fazer um test drive da próxima consciência. Olha, eu acho que eu evolui muito, aprendi a perdoar as pessoas, menos aquela não consigo. Aquela lá. Então você está fazendo um test drive ainda, tá namorando essa evolução. Evoluiu um pouco, mas ainda está no caminho. Então quando a gente se eleva e a gente fala que você é uma ideia na mente divina, é porque é lá nos outros níveis que a gente vai crescendo. E esse nível aqui é muito poluído. Tudo aqui tem vibração. Cada conversa que você tem é uma troca vibracional. Cada notícia que você lê no celular, no computador, no jornal, lembra do jornal? Era em papel. É uma troca de vibração. Você mergulhou naquela ideia, naquele conceito. E é natural e é inevitável. A gente está aqui. Não pode ser alienado. Mas é uma troca vibracional poluída. Se a gente tivesse que evoluir só aqui, nas coisas da Terra, ia ser tão mais difícil. A boa notícia é que você, eu, todo mundo, se quiser, está evoluindo em níveis muito mais sutis. É como se aqui a música fosse ruim porque os instrumentos são muito falhos. E aí você começa a entrar numa música interna falando, nossa, é tão mais bonita, claro, os instrumentos de onde a evolução realmente ocorre são muito lindos. Então aqui a gente tem um pouco de atrito, um pouco de confusão, um pouco de dificuldade. E olha, perdoe-se, viu? Você cometeu um erro super normal, porque aqui a matéria é densa. Imagina a quantidade de pessoas em São Paulo vibrando. Caos, preocupação, ansiedade, raiva, angústia. E aí toda essa energia afeta a gente. Claro que você às vezes pode tomar decisões um pouquinho mais difíceis e se enganar e se perder da sua própria luz. Mas não é você que caiu naquela sombra, naquela confusão, naquele poço. O poço existe. Ele é coletivo. Mas a gente não vai evoluir nessa matéria densa. A gente evolui quando a gente desapega da matéria densa e a gente fala, mundo, seja mundo. Eu vou tentar buscar uma luz para depois voltar e ajudar você. Parece óbvio? Não é. A gente busca essa luz tão frequentemente no mundo. A gente chega para alguém que a gente gosta e fala assim, nossa, como você é imperfeito, você me irrita. Claro, ele é feito de matérias aqui do mundo. E lá dentro tem uma alma, que também tem acesso à luz como você. Aí a gente olha a política e fala assim, que horror.
ou palavras mais densas. Mas claro, é feita de toda a confusão e a ganância e a cobiça e a loucura e a raiva e a angústia do mundo. É uma expressão coletiva, claro. E aí, sim, a gente vai buscar a evolução lá? Não. A gente vai evoluir como essa meditação que a gente fez. Nossa, encontrei uma luz. Agora eu trago isso para cá, tendo a minha coragem reencontrada, tendo a minha clareza reencontrada, tendo a minha estratégia reencontrada, estratégia espiritual profundamente. Profundamente. Quando a gente ouviu aquela frase, mas mestre, eu devo pagar impostos? E ele respondeu, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso é uma estratégia muito boa de não se misturar nas energias. Cada coisa no seu lugar. Então, munido dessas energias mais elevadas, a gente volta e faz o nosso melhor no mundo. Mas a gente não espera a perfeição daqui para a gente poder elevar nossa energia. As pessoas que interagem com a gente têm um composto mental feito do mental coletivo. Imagina como é complicado. A gente também tem. Por isso que a gente vai procurando uma energia elevada. Então, preste atenção onde você está procurando a sua luz, procurando a sua evolução, exercendo a sua evolução. Se a gente vai evoluir ou procurar perfeição aqui na matéria, a gente vai ter que procurar, talvez com olhos muito elevados, porque a perfeição se esconde na matéria. Mas a hora que a gente entra no sutil da gente, ela é tão mais disponível, e aí a gente volta para fazer o bem. Isso é só para explicar a meditação de hoje, nem era o que eu ia falar. Mas tudo bem, consegui explicar? Fez sentido? Almas lindas. Eu sempre planejo o que eu vou dizer. E às vezes eu sento aqui e vem uma intuição e muda. Mas hoje foi exatamente o que eu tinha planejado, mas eu achei muito avançado. E aí eu lá planejando, meditando à tarde, mas é isso mesmo que eu tenho que falar? E aí o que a gente faz? Obedece. A intuição vem assim. E aí você fala, tá bom, né? Então eu vou contar para vocês algo. Mas se você em casa, você aqui, está ouvindo essa aula que eu vou dar, é porque você é qualificado para entender. Olha, juro que a culpa não é minha. Foi a sua alma, os nossos mestres e a minha alma que combinaram tudo. Aí desceu uma intuição empacotadinha, aquelas que a gente não questiona, fez plim. Tá bom, vou ensinar. Tudo bem aí? Deixa eu tomar um gole d'água. Tudo bem até agora? Alguém quer fazer uma pergunta do que a gente conversou, da meditação? Porque eu vou mudar de assunto, mas pode perguntar. Nossa, gente. Esse silêncio interno tão lindo. Vamos lá. Existem muitas versões da gente. Existem muitas versões de você. E isso é verdade em fractal, em vários níveis. Tanto é verdade naquele nível psicológico, que a gente diz assim, claro que você é alguém com sua mãe e alguém com seus amigos, diferente. Mas é verdade também internamente, tem versões de você competindo dentro de você no psicológico. E às vezes uma está dominando, mas a outra está lá apertando os botões do painel de controle, atrapalhando quem está liderando. Mas isso também é verdade energeticamente. Esse plano que a gente está é bastante denso. Então a gente costuma chamar de realidade porque isso aqui é duro. Então a gente fala os planos sutis são menos reais, que é uma grande bobagem. A gente não fala que o gelo é mais real que a água, que o gelo é menos real que o vapor. É a mesma energia, mesmas moléculas, arrumadas, arranjadas de maneira diferente. E esse local aqui que a gente vive, que a gente fala, esse sou eu, a minha versão real,
em planos sutis, em energias diferentes, em linhas de tempo diferentes, em dimensões diferentes, há versões de você mais sutis. Há uma versão sua, numa linha de futuro, que teve o sucesso que você quer ter. E essa versão pode ser confirmada à medida que você evolui, ou ela pode se desfazer, porque ela era uma possibilidade e ela foi sumindo, porque você não se tornou aquela pessoa. Pode haver, por um trauma seu, uma versão sua que ainda está chorando naquele quarto, naquele canto, aquele dia que você foi ferida. E aquilo ainda existe, não só no seu inconsciente, mas energeticamente, em um certo plano da existência. Existe. Existe uma versão sua bem mais evoluída, em um plano sutil. E aí, conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas, porque aqui é o ponto central, esse lugar pesado da matéria, a gente vai confirmando e aquilo vai se tornando mais verdadeiro. Havia uma versão minha que ia ser engenheiro e continuar sendo engenheiro e não seria monge. Essa versão foi sumindo com as minhas escolhas, sumindo. E hoje ela não existe em nenhum dos meus caminhos e planos. Mas existe uma versão minha que vai escolher escrever esse livro ou aquele livro, dar essa meditação ou dar aquela meditação. Existem partes e versões nossas, tanto no psicológico quanto no energético. Muito bem? Por que isso é importante? Porque você pode ir buscar uma versão sua, que ainda é mais sutil, você é a versão principal. Mas você pode ir buscar uma versão sua para algo que você precisa. Respira, a gente chega lá. Se você está aqui é porque você tinha que ouvir. Se você vai fazer uma apresentação no trabalho, e aí você fala, estou com medo de apresentar, eu sou um pouco tímido, estou preocupado. Para. Encontra primeiro no psicológico uma versão sua que é corajosa, confiante e clara. Não, foi o dia que eu falei no aniversário do meu amigo, que eu estava indo muito bem, que eu me senti confiante, pertencente. Sente aquilo. E além do psicológico, você vai trazer aquilo como energia. Você vai trazer aquela versão sua para que ela saia do fundo da pilha e ela assuma o controle de você. Eu serei agora aqui no trabalho, como eu fui naquele dia entre amigos, confiante, divertido, claro. Sinto em cada célula, lembro daquele dia, começo a esquecer do dia, só sinto a versão, encaixou. E agora eu vou fazer meu trabalho. Preciso conversar com alguém e eu estou com muita raiva dessa pessoa, eu estou magoado. Pois é. Eu vou lembrar de uma versão minha de grande compaixão. Eu vou buscar uma versão energética minha, de entendimento, compaixão. Uma que lembre quando eu errei e fui perdoado. Trago, lembro daquele dia, vou buscar, estabeleço, sinto, trago. E aí eu vou conversar. Mas isso não é só com versões passadas. Ah, aquele dia eu fui bem, eu vou trazer para cá. Aquele momento eu tive coragem, eu vou trazer para cá. Você faz isso com as versões de quem você também quase é. Porque em outras dimensões, outras versões suas já existem. Se você está pensando em virar piloto de avião, começa a se energizar uma forma sua que é piloto de avião em outra dimensão. Começa. Então você pode, não uma versão muito distante. Gente, eu quero minha versão Buda, traz minha versão Buda aí. Não, está muito longe. Ela não está energizada. Mas você pode, não, eu vou trazer a versão de mim, que é a versão que já teve sucesso. Esse projeto já deu certo. Meu mestre falava assim, que ele tinha às vezes algumas dúvidas, e ele se projetava para a versão dele do futuro, e aí ele entendia como ele tinha feito, e voltava e fazia. Ele escolhia das muitas versões dele aquela que deu certo. E aí ele voltava, estou com uma clareza, não, óbvio, tem que fazer isso, 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 isso. É avançado? É, mas se eu estou falando para vocês é porque vocês podem fazer. Escolhe uma versão sua que está logo ali. Quer aquele emprego?
quer aquela transformação que daqui a um ano você vai ser uma pessoa mais elevada, traz ela agora para você. Nas meditações, nas suas reflexões, encaixa. E aí ela vai direcionando essa antecipação, seja de alguém do passado, uma versão sua que funcionou, seja uma versão sua do futuro, como energia elas ainda existem. E você pode trazer, sentir, encaixou. Então aquela hora que eu preciso de muito autocontrole, eu vou trazer a minha versão de autocontrole e encaixar ela em mim. Pronto. Que é mais fácil do que você tá numa versão sei lá qual, a versão que acabou de chegar do restaurante, e aí alguém fala alguma coisa, e você tem que transformar aquela versão, tá em outra, na versão que tem autocontrole. Você tem uma disponibilidade de cores, como um artista tem disponibilidade de tintas. Você não é único. Você é uma ideia na mente de Deus, expandida, cheia de potencialidades, cheias de luzes, cheias de capacidades. Você não pertence a um tempo só. Você existe em linhas de futuro, em ecos de passado. E se você quiser, traga essa versão de você, sinta, encaixe. Leva 2 minutos, 3 minutos, encaixou. Pronto. E é até um exercício maior de você visualizar uma versão sua mais iluminada. Como eu serei daqui a 5 anos. E você traz aquela energia para você. Isso dá muita força nos momentos mais difíceis. Nenhum de nós é uma pessoa com uma versão só. Essa versão existe psicologicamente, mas também como energia. Quanto mais importante ela for, mais ela também existe fora, em outras dimensões. E se você quiser, você que é tão grande, você que é uma ideia na mente divina, pode trazer, encaixar. E você vai ficar surpreso, surpresa, com a potência que isso tem. Quero trazer minha versão mais criativa. Traga. Sinta. Lembra daquele dia que você foi super criativo. Traz, encaixa. Testa. Depois eu vou adorar saber. Como eu fui em explicar a aula avançada? Tudo bem? Deu para entender? Nossa, graças a todos os anjos do céu, porque não essa é avançada. Muito bem. Claro, eu uso bastante em momentos muito importantes da minha vida. Eu não posso ser aquela pessoa que chegou ali no táxi. Aquela versão minha é a versão passageiro que acabou de descer do avião e ela chegou. Eu tenho que buscar a versão minha que terá a capacidade de fazer aquela palestra ou de resolver aquele assunto. E eu sei que ele existe, mas a gente não pode ser a versão nossa que aconteceu ali, improvisada. A gente tem que ser a versão escolhida, deliberada. E a gente tem essa capacidade. É só aprender que você é tão grande que na sua consciência cabe tudo isso de você. Muito bem? Não está nem no meu livro, é avançado isso. Parabéns, se vocês ouviram. É porque tinham que ouvir. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou beber água aqui. Ah, sim, certamente. Eu vou repetir para quem está em casa. Mas, claro, eu agradeço aqueles que me inspiram para eu poder falar alguma coisa de valor. Ela disse que é impressionante como tinha que ouvir isso quem está ouvindo isso. Gente, são o quê? Algumas dezenas de pessoas. Eu acho que centenas de milhões deviam ouvir isso. Mas são só vocês. É maravilhoso o que vocês estão ganhando. Então, com muito amor que está sendo dado. Mais alguma pergunta? Oi.
A gente faz vários papéis na nossa vida. Como a gente pode exercer tantos papéis, pai, irmão, esposo, sem perder quem a gente é? Ah, olha só que interessante. A luz que desce e entra no vitral de uma igreja e vira aquele monte de cores no vitral, ela não esqueceu que ela é a luz que vem do sol. Ela só se dividiu em tarefas e coisas que precisavam ser feitas. Se você encara aquelas capacidades e papéis como tarefas para você expressar algo maior e tem consciência do que é maior, o amor que eu quero trazer, a clareza, o sucesso, a transformação de uma matéria tão bruta. Se você vê aquelas personalidades como ferramentas, elas não te dominam. Se você deixa que as personalidades virem definições de você, elas grudam. Então, as várias expressões do nosso ser, quando elas estão a serviço de algo, e você fala, não, olha, como quando a gente fala com criança, é muito óbvio isso. A gente veste uma versão que não ameaça, e a gente fala em uma coisa chamada melopeia. Melopeia é o som de mel, é um som meloso. Ai, que fofinho, que linda, que bom que você está aqui, eu estou adorando estar com você. E a gente nos confunde que a gente é isso. A gente fez isso com a estrita intenção de expressar um amor, um acolhimento e uma alegria. Mas eu não me confundo. Eu sei o que eu tenho de realmente importante. Então, quanto mais a gente medita e encontra a nossa verdade, que pode ser expressa de mil maneiras, aí essas expressões de mil maneiras se tornam menos definitivas em nós. Quem não encontra a própria essência vai achando que as máscaras são o eu. Quando você tem clara a sua essência, as máscaras são só máscaras, úteis e temporárias. Faz sentido? Então tá bom. Imagina. Sabe que eu amo você. Almas lindas, almas amadas. Mais alguma coisa que eu possa fazer? Tem pergunta de casa? Sim, na meditação. Claro. A aura da gente costuma encolher. E uma aura encolhida tem menos capacidade, primeiro, de expressar a luz, segundo, de receber luz. É meio óbvio. Se está chovendo e você leva uma xícara, você vai captar uma quantidade de água. Se você leva um balde, uma bacia, uma banheira, você capta mais água. Quando a aura da gente está encolhida, a gente capta menos graça, menos bênção. A não ser que a gente precise de algo muito sério, e aí a bênção vem como intervenção. Mas a energia elevada, quanto mais a gente se encolhe e esquece da nossa grandeza, menos a gente consegue se conectar com níveis elevados e menos a gente afeta positivamente o que está ao nosso redor. Então a gente naturalmente expande ou encolhe a aura o tempo todo, nosso campo de energia. Se você visse a aura das pessoas no metrô, elas encolhem, naturalmente, para não trocar energia com mais ninguém. Mas muitas vezes a gente encolhe a aura e mantém encolhida. Chega em casa encolhida, vai conversar com alguém encolhido. E esquece da nossa grandeza. Se você é uma ideia na mente divina, e você aceita que você é uma ideia na mente divina, cheia de potenciais, potencialidades, e você expande a sua aura, você está mais próximo da sua verdadeira natureza do que quando a gente está encolhido aqui, esmagado pelo mundo, esmagado na nossa percepção de quem somos. Então, expandir-se e aceitar a sua grandeza é porque mesmo uma flor pequena tem uma imensa grandeza. Mesmo uma pessoa que ainda está longe de ser tudo que ela vai ser um dia, ela já tem a grandeza do potencial. Uma semente tem uma grandeza da árvore gigante. No potencial de todo o DNA ali tem os ingredientes para virar uma sequoia. Está lá. Então aceite a sua grandeza como filho do infinito. Talvez não a grandeza como ter expressado isso ainda, mas a grandeza de algo que é incondicional, que é a nossa verdadeira natureza, que é a luz. Consegui explicar?
Se a gente não vai ocupar o espação aqui no mundo ainda, pelo menos ocupe na consciência como filho da luz. Tudo bem? Mais dúvidas? Nem todo mundo consegue enxergar, mas não tem problema, você pode sentir. Tem uma porcentagem da população que tem algo chamado afantasia, ou afantasia, que é não conseguir ver. Mas não importa, você tem que sentir a vibração. E essas luzes e cores, cada uma delas, ela começa como imaginação, e alguns segundos depois vira uma ordem, porque a mente trabalha com símbolos. Então, se eu imagino uma luz vermelha ao meu redor, estou só imaginando. Mas aí eu estou concentrado nisso, 4 segundos depois a aura já está mudando para vermelho. Eu vou até desmudar porque eu não quero. Eu quero manter na vibração que está. Então, visualizar é dar um comando vibratório. É escolher qual vibração você quer que esteja acontecendo naquele instante. Mais? Depende de qual lado, qual versão minha você quer conversar, né? A versão engenheiro, que estudou física quântica, vai dizer que os físicos quânticos que estão nas universidades vão dizer que não. Mas a parte que a física está descobrindo, que chega na quântica, em Heisenberg e em Schrödinger, ela começa a tocar um lado da espiritualidade dos múltiplos mundos, das múltiplas possibilidades. E sim. Então, a física quântica dos cientistas, não chegou lá ainda. Mas a física quântica dos metafísicos, sim. É completamente ligado nisso. Que a gente explicou e a gente foi além. Última dúvida. Como trabalhar arrependimento utilizando resgate de versões passadas? Arrependimento. Estou tentando encontrar a maneira mais fácil de você trabalhá-lo. Há versões suas, seja no futuro ou já aconteceram, que aquele arrependimento não estragou tudo. Apenas colocou você em outro caminho e depois tudo deu certo. Essa versão pode não ter acontecido ainda, mas você pode trazer uma versão para quem aquele arrependimento quase atrapalhou, mas no fundo tudo se resolveu. Ou você pode trazer uma versão sua na qual aquilo que você se arrependeu e o que aconteceu, você aprendeu a nunca mais fazer aquilo. E aquele aprendizado tomou grande valor. E isso também é uma versão sua que pode dissolver o arrependimento. Tudo bem? Alguém mais pode perguntar? Acho ótimo. O afantasia, ele é um defeito cósmico de fabricação? Não. Ele é o que ele representa? Porque se a pessoa consegue sentir, por outro lado, com muita intensidade, mas ele não visualiza, imagino que ele está seguindo algum caminho. O que representa ser um afantasia? Última vez que eu visitei a concessionária cósmica para falar dos recalls, parece, meu amigo, que não, a gente vem com certos equipamentos que são adequados para o que a gente tem que viver. Enxergar coisas internas tira algumas pessoas do caminho. A pessoa faz algo conhecido no mundo metafísico como viajar na maionese mística. E é muito mais seguro você sentir do que você ver. Se você está vendo, concentre essa visão e redirecione-a para que ela atinja o objetivo. Foca na luz, foca no que quem está coordenando a meditação está falando e coisas vão acontecer. Mas é muitíssimo mais importante a vibração e o sentir. E às vezes a pessoa pode ter tido uma bênção de não ser distraído por imagens. Ele sente e pronto. E isso tem grande potência. Então, não é defeito não. É tipo de característica do modelo. Configuração. Né? Mais alguma coisa? Oi. Quando você disse dessa questão da gente buscar a nossa versão futura aprimorada. Tem que ser próxima. Tem que ser próxima. Senão a gente delira. Né? Senão a gente...
Claro. Posso repetir. A pergunta dele foi: e quem não enxerga nada, né? Mas acho que vocês perceberam na meditação. E quando você vai buscar a versão de você para lidar com uma situação, mas você está em dúvida, qual versão eu trago? Firme, compreensiva, o que eu faço? Ir buscar essas versões é poderoso. E a gente fazer isso de acordo com ideias do ego pode atrapalhar. Então a gente vai buscá-las quando a gente realmente tem clareza no coração. Olha, eu sinto que aqui eu preciso ser muito firme. Eu vou machucar o ego da pessoa, eu nunca vou machucar a pessoa. Mas eu preciso ter uma intensidade. Meu mestre dava cada bronca. Ou não, eu preciso ter um grande acolhimento. Essa ferramenta poderosa de buscar versões suas, se é só você com você, vai de boa. Pode ir. Se é você interagindo com o outro, tente talvez ter o respeito de ser confirmado pela intuição. Enquanto você não é confirmado, fica quieto. No silêncio tenta buscar. Qual versão é? Se não sei, não vou usar nenhuma das duas porque elas são fortes. Eu vou ficar quietinho, recolhido. Aí peço licença, vou ali caminhar no jardim. E às vezes no jardim, longe da aura energética daquela pessoa, aí te vem uma intuição. Não, usa essa. Aí você volta com aquela. E aí tudo funciona. Consegui? Obrigado, Cris. Tô aqui, gente. Mais alguma coisa? Oi, diga. Vou repetir para eles. O que foi falado no arrependimento serve para qualquer coisa que precise ser resolvida. Há versões suas que sofrem menos com aquilo que aconteceu, ou já resolveram aquilo que aconteceu, e trazê-las tem um grande impacto. É um trabalho interno muito bonito e acelera, viu, gente? A evolução da gente acelera. É bem impactante. Oi. É muito comum, e você está muito certa. Há versões nossas que grudam em nós. Elas se tornam dominantes. Todas as nossas versões, quando elas são próximas, não são essas distantes. Quando elas são próximas, elas são chamadas de subpersonalidades. E algumas subs assumem o comando e não querem devolver. Uma pessoa saudável troca. Ela vai ser alguém dando uma palestra, ela vai ser alguém em casa quietinho. Mas imagina que eu chegue amanhã na padaria e eu fale assim: bom dia, grandes seres de luz, que vocês tenham uma manhã ótima, 4 pães, por gentileza. É porque grudou um lado meu na dominância. E isso parece que é brincadeira, mas imagina a arrogância que seria, né? Essa pessoa que ela, por exemplo, acontece com certas pessoas que são valorizadas. Então essa pessoa é importante no trabalho dela. Lá ele é milionário e manda em todo mundo. Aí ele chega num assunto que ele não entende nada, não apita nada, não sabe nada e quer ser tratado daquela porque grudou. Sendo que aqui ele devia ter o papel de humilde aprendiz e lá o de eficiente líder. Então é comum grudar, mas a resposta é a mesma que a gente falou antes para o Diego. Você tem que, só o que desgruda é entrar na sua essência. Não é trocar de máscara, é entrar na essência. Nem que precise de um retiro, de um silêncio, e aí você vai escolhendo com mais agilidade e veracidade. Tudo bem? Foi legal de hoje, eu gostei. Olha, eu agradeço aqueles que me inspiram e me ensinam, todos os que vieram antes, e estão acima e na frente, depois, ao lado. E muito amor por vocês. Agradeço terem vindo, estarem conectados. E se vocês ouviram que era para ouvir, usem. Namastê. Até terça-feira que vem. Tem quinta-feira, Lígia? Não? Tá bom. Beijos.